Desculpa, Ricardo, eu vou citar o Novo novamente, mas o Novo tinha Ele um gostava projeto muito de do lei. Novo. Ele gostava Não, muito do Novo. citamos ontem aqui com o candidato, o presidente do PSOL aqui, o Daleste esteve ontem aqui com a gente, da candidatura independente. O Novo lutou muito por essa bandeira. Porque, Ricardo, você sabe muito bem disso, independente de esquerda e direita, da contaminação dos partidos. Com certeza, inclusive, né, dos maiores partidos, Sim. esquerda e direita. O que você acha dessa ideia? A gente tem um fenômeno, a gente fala muito de Bolsonaro, mas Bolsonaro não conseguiu criar o partido dele. Ele nunca Ele foi não organizado o se dedicou, né? suficiente para Ele isso. tentou, dedicou, de né? fato. Então, eu acho que ele tentou daquele jeito, porque vocês precisam Manda entender, outro fazer, né? todos vocês aí que estão me assistindo, vocês precisam entender o seguinte, tudo pro bolsonarismo sempre foi muito fácil, no sentido de que a eleição dele, cara, foi quase um milagre. Caiu no colo, né? Foi uma coisa, assim, um acontecimento. O cara falou umas coisas ali no Super Pop com a Luciana Gimenez, fez umas entrevistas e de repente cresceu demais. Beleza, levou a facada e tudo. Sim. Mas o que aconteceu? As coisas caíram na mão dele. Então eu acho que o bolsonarismo nunca teve o espaço, o interstício de se organizar para fazer um partido. Porque montar um partido exige muita organização. O que nós estamos fazendo no MBL é algo que passa por uma organização, trabalho de levantar coletor, e de ter os coletores, de pagar, de pegar o orçamento, e botar, e tirar, e ver margens de coleta e quantidade. Há uma sistematicidade que, me parece, o bolsonarismo nunca se dedicou a estabelecer. Então eles nunca quiseram estabelecer essa sistematicidade. Eles devem ter achado que bastava o Bolsonaro dizer: quero fazer um partido, e aí a galera ia fazer o partido meio que espontaneamente, como foi a campanha de 2018, foi uma campanha fundamentalmente espontânea, as pessoas se organizaram e foram lá e fizeram a campanha. Então eu acho que ele acreditava que se daria a mesma coisa, mas não se deu, e daí ele não teve partido. E isso, pra mim, eu falei numa conversa privada contigo, pra mim é uma coisa que vai custar muito para ele, porque se o Bolsonaro fosse um líder partidário, fosse um cacique, ele estava bem. Independente dele estar inelegível ou não, ele não seria preso. Não haveria o horizonte dele ser preso, porque ele seria um líder de um partido com um monte de deputados, dezenas de deputados, vários senadores, ele teria muito poder formal. Quando você tem muito poder formal, você tem meios de forçar a estrutura do sistema político brasileiro a te aceitar. Eu acho que foi um grande erro que ele cometeu, mas a gente não está cometendo esse erro. A gente vai conseguir ter esse partido, vamos organizar tudo. A ideia da candidatura independente, até uma sobre a candidatura independente. Minha opinião pessoal, não é a opinião do MBL, não é a opinião de boa parte dos seguidores do movimento, por isso que eu estou falando para essa câmera, porque eu acho que vocês não vão concordar com isso aqui. Eu sou contra. Eu não sou a favor. Por um motivo. Eu entendo os argumentos favoráveis à candidatura independente. Quais são os argumentos favoráveis à candidatura independente? A candidatura independente quebra um ciclo de poder partidário em que o cacique do partido determina quem vai fazer o quê e tal. E isso gera, por parte do eleitor, uma legitimidade em votar naquele cara. Você vota no cara, independente do que o cacique quer, independente do dinheiro que o partido quer botar e tal. Então o cara corre por fora. Beleza. Qual o problema da candidatura independente? A meu ver, existem alguns problemas. O primeiro problema é, justamente vendo o fenômeno da ascensão da direita brasileira, a gente percebe que candidaturas outsiders, ou seja, de gente fora da política, de gente que explodiu por algum motivo, não necessariamente são boas candidaturas. Na realidade, a maior parte das candidaturas de outsiders são candidaturas bem ruins. Nós temos dois tipos de problemas na política. Você tem os políticos que roubam, desviam e que, enfim, se locupletam, para usar aí um verbo que a galera gosta de usar em redação, se locupletam do poder, você tem esse. E você tem o segundo problema, que são os doidinhos. A galera não tem nada a ver, a galera não sabe o que está fazendo, a galera não tem ciência de nada. E não necessariamente essas pessoas são honestas. Então tem um monte de gente que surgiu aí no bolsonarismo que com certeza está roubando.
Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero ser processado. Lógico. Mas eu tenho absoluta certeza que tem um monte de gente que surgiu nessa onda de nova direita que está metendo a mão no dinheiro público. Então, o fato de serem outsiders não quer dizer que eles sejam honestos. Eu acho que a candidatura independente aumentaria muito a proporção das figuras outsiders. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto eu sou precisamente favorável, Marcelo, a uma restauração do sentido do partido político no Brasil. Eu acho que o projeto do MBL de criar um partido é muito interessante, não apenas porque a gente vai ter uma casa para nossos candidatos, mas sobretudo porque nós vamos poder ter um partido que seja um partido de fato. Qual é a essência, qual é a definição, qual é a natureza do partido político quando ele surge na política ocidental? O partido político, ele surge ali, ele é teorizado por Edmund Burke, que é um ideólogo conservador, um teórico conservador, e ele aparece, né, no sistema político inglês. Para quê? Para reunir os interesses materiais e as convicções ideológicas daqueles que pensam em comum e que têm interesses comuns. Esse é o início do partido. Então, o que é o partido? O partido é uma estrutura institucional dentro da democracia que, em tese, deve ter um programa definido, uma orientação ideológica definida, uma representação definida. Ele deve, portanto, falar para a sociedade, ter um discurso para a sociedade em que essas coisas sejam consubstanciadas. Sim. Isso é um partido no sentido clássico, como Sim. surge. Lógico, a gente sabe que isso e foi, e no Brasil em particular, é muito, 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 muito mal versado. Então você tem um monte de partidos que não tem nenhuma orientação política, nenhuma orientação ideológica. Nós pegamos aqui o que se chama de centrão, e basicamente o centrão é composto por partidos que são partidos da grana. Então, qual é a orientação ideológica do PP? Qual é a orientação ideológica? Não, o Republicanos até tem, porque é um partido de igreja. Mas qual é a orientação do PL? Não, o PL agora é de direita. Mas pegar o PP, pegar um outro partido do centrão, Solidariedade, pega o Solidariedade, outro partido. Você acha que a maioria dos partidos desses do centro são alugáveis? Eu acho. É um modelo. Eu acho que são cartórios. Eu acho que são cartórios. Eu acho que os grandes partidos do Centrão, eles não são propriamente alugáveis, porque eles são tão caros que eles não são alugáveis. Sim. Tem dois tipos de partidos cartoriais. Você tem os grandes partidos cartorialescos, que são partidos grandes como esse PP, e tem os partidos pequenos, estilo PMN, Sim. esses partidecos assim. Esses partidos, eles são alugáveis mesmo, você compra o partido. Então isso é um problema. Só que aí é que está, eu não sou a favor da candidatura independente para resolver esse problema. Porque ela pode trazer novos problemas. Não, mais do que isso, porque eu acho que ela não resolve o problema principal. Porque qual é o problema principal? O problema principal é que os partidos brasileiros foram desvirtuados. Desvirtuados do quê? Do objetivo princípio do partido, que é representar um conjunto de interesses e um conjunto de bandeiras ideológicas. Então, para mim, a solução desse problema é tentar restaurar o sentido de partido e não romper a estrutura da agremiação partidária com candidaturas por fora, com candidaturas independentes. Até porque essas candidaturas não necessariamente elas vão representar nada. Às vezes elas representam simplesmente um carisma pessoal do cara. Exato. O cara tem o carisma. Beleza. Mas qual é a orientação ideológica dele? Nenhuma. Se a gente fala da esquerda, a esquerda tem posições ideológicas muito bem definidas. O PT é um partido ideológico. O PSOL é um partido ideológico. Sim. Partidos da extrema esquerda que são muito pequenos e não têm expressão eleitoral, eles são partidos ideológicos. A UP é um partido... Eu detesto a UP, até porque a UP bateu em coletor nosso, do MBL, tá? Não gosto, acho que é um partido vagabundo, mas enfim, não vou forçar aqui a mão. Mas esses partidos têm, de qualquer sorte, uma orientação ideológica definida. Certo. Outros partidos não. O que eu acho que a gente tem que fazer? A gente tem que reintroduzir a orientação ideológica definida dos partidos, e isso eu acho que é uma coisa que pode ser feita pelo Partido Missão do MBL. Porque nós teremos um caminho ideológico. E nós estamos montando isso no livro amarelo e na orientação política que a gente está desenvolvendo no movimento.